Então, boa noite, pessoal. Nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo do Gampopa, né, o ornamento da joia da liberação. Hoje é o nosso nono encontro, né, desse segundo módulo, a segunda metade do texto. Nós vamos continuar contemplando a perfeição da sabedoria, o Prajna Paramita. E eu vou propor, né, para o grupo depois, se vocês tiverem interesse, disponibilidade e paciência também, a gente estender mais um encontro, que eu acho que vai ficar mais tranquilo. Então, hoje é o nono, né? A gente faz o décimo, depois faz o 11º, para conseguir, pelo menos, fazer um panorama geral dos capítulos finais ali, tá? Muito bem. Então, vamos fazer as preces iniciais, sempre ajustando, né? Modelando a nossa motivação. E depois a gente vai fazer um pouco de silêncio, né? Fazer a nossa meditação. Temos da nossa prática todos os Budas e patriarcas que mantiveram acesa a luz do Dharma por inúmeras gerações. Aos patronos do Dharma vivos e falecidos, aos nossos ancestrais e a todos os seres que morrem para a nossa sobrevivência. Dedicamos nossa prática às pessoas vivas e às pessoas falecidas aqui relacionadas, para que, como uma luz que dissipa a escuridão, o alvorecer de Dharmata e das cinco sabedorias se complete, conduzindo-as para a liberação das enfermidades, lições e confusão, e capacitando-as a agir em benefício de todos os seres. Dedicamos a lucidez e a realização de todos os seres em todas as direções e tempos. Que todos encontrem a felicidade, as causas da felicidade, e superem o sofrimento e as causas do sofrimento. Prece de 7 linhas. Ojin Jansan Pemai Gesardon Pola Yansen Choki no Drumni Pema Junle Jesu Drag Urdu Kandro Mante Kur Chichi Jesu Dadruchi Dingji Lokchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hu Orjin Yujin Jansan Pemai Gesardon Pola Yansen Choki no Drumni Pema Junne Jesutra Gordu Kandro Manpe Kur Chichi Jesu Dadruchi Jinji Lokchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Orjin Yujin Nu Jansan Pema Gesardon Pola Yansen Choki no Drumni Pema Junne Jesutra Urdu Kandro Manpe Kur Chichi Jesu Dadruchi Jinji Lokchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Om Refúgio Bodhicitta Sanje Chodan Sochi Chonamba Chanchu Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jingso Jingpe Sonanchi Rola Bhinte Sanje Drupal Shok Sange Chodam Sochi Chonam Lam Janchu Bardu Dani Chapsu Ruchi Dagi Jingso Jingpe Sonanchi Drola Penche Sanje Rupa Prashur no Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Então vamos encontrar uma posição confortável, a nossa prática de meditação. Hum.
São algumas respirações profundas, conscientes, relaxando profundamente teu corpo, os ombros. Solte o semblante na face. Deixe a mão repousar nas coxas de forma natural. Propulso a descontrair. Deixe sua mente em seu próprio estado natural. Perceba quando a sua mente se distrai e você pode olhar que no exato momento em que surgir um pensamento, o pensamento não é separado do espaço da mente que o produz. Então, traga a atenção plena, momento a momento, de modo relaxado, natural, e observe quando surgir um pensamento, ele não está separado do espaço luminoso da mente. Deixe a sua mente espontaneamente relaxar e apenas solte. Nada a ser feito, nada a ser buscado, nada a ser resolvido, nada a ser julgado. Estável, energia plena, e a mente clara. Pelo poder de Shamatha, você consegue pacificar a força dos pensamentos. Você se lembra que é de você mesmo que ele surge, para você mesmo que ele aparece, e em você mesmo que ele se dissolve. Nada a temer, nenhum tipo de aversão, e também não vão gerar nenhum tipo de apego. Você pode observar, mantendo a consciência lúcida, mas hoje o foco principal é o relaxar, é o repousar em seu estado natural. Todas as aparências, todos os surgimentos, deixe-os como estão, deixe-os para si mesmos. Não é necessário ajustar, forçar, manipular coisa alguma.
O convite é repousar no estado natural, lúcido, presente. Então, vamos então nos permanecermos em silêncio, mas essa é a abordagem de hoje. Esse relaxamento do corpo, estabilidade de energia e a mente clara, vívida, que nós treinamos em Shamatha. Contudo, procure se abrir, repouse nesse estado natural, livre, solto, lúcido, observando todos os fenômenos inseparáveis da própria mente que os produz. Então, seguimos em silêncio.
Muito bem, podemos ir voltando. Hum, Tudo bem, Pedro? Tá bom. Gabriel, boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite. Muito bem, pessoal. Como é que foi a meditação para vocês? O que vocês sentiram? Conseguiu, seguir? Como é que foi a experiência? Se não quiser falar Bom, também, não precisa, tá bom? Mas podem. Gabriel, não sei, acho que eu tive não sei se me baixou a pressão, que eu tive que dar é, porque eu tenho labirintite, né? Daí eu Hum, ficar assim, com o olho fechado e tal, às vezes dá daí eu hum. acabei me desconcentrando nesse processo, mas eu tinha conseguido ir ficar bem concentrado, assim. Mas aí depois eu. Uma técnica, Diego, é não fechar o olho. Ah, Mantém o olho não? semicerrado, não fecha o olho totalmente. E aí você pode fixar num ponto. Ah, não sabia disso. Tá bom? Isso. Para meditação no budismo, a gente procura até evitar fechar o olho. Tem outras tradições, né, hindos, né, pré-budistas na Índia antiga, que usa bastante no próprio yoga, de fechar o olho, né? Mas tem o perigo da gente entrar num universo particular próprio que a gente constrói. Sabe aquelas meditações de coloca a musiquinha que está baixando, tem uma florzinha, tem a cachoeira. É ótimo, isso é mais uma técnica de relaxamento, de visualização. Ah, você se vê num castelo dourado, uma luz. Isso é um tipo de visualização. Na meditação que a gente está fazendo, no treinamento do budismo tibetano, aqui, por exemplo, do Gampopa, são dois principais, vamos dizer assim, ramos principais da meditação, que uma é Shamatha, outra é Vipassana. Shamatha é a permanência serena, e você conseguir domar a tua mente. Ela vai se tornar maleável, dócil, presente, disponível para fazer aquilo que você quer fazer, por exemplo. Eu quero colocar minha mente, estar presente nesse trabalho, nessa escrita, nessa palestra, seja o que for, ou na hora da meditação. Então, eu ganho esse foco. Eu posso sustentar o foco por horas. Esse é o treino, entende? Daí ela vai sumir e vai voltar. Daí eu não preciso fechar o olho. Eu posso deixar sempre o ideal é manter semicerrado. Tem gente que pode, tem gente que pratica, né? Aberto, o olho bem aberto, assim, né? Também dá para manter, especialmente para trazer uma tensão, assim, uma eletricidade no ar, vamos dizer. A pessoa está muito sonolenta, pode abrir bem o olho, trazer um lung, né? Mas, no geral, a nossa mente ela é mais acelerada, produzindo muito pensamento. Aí é mais fácil eu abaixar o olho, fica mais ou menos a 45 graus, assim como se estivesse seguindo a ponta do nariz. E aí eu repouso num pontinho ali. Eu posso pôr em Buda, eu posso pôr uma imagem que eu quiser, pode ser uma pedra, pode ter um ponto ali, tem uma letra no computador ali que eu pego aquela letra N, ó, aquela se torna o meu ponto de referência. Aí com certeza você não vai ter tontura. Ah, Isso também faz parte da reabilitação vestibular, né? Quando a pessoa vai na fisioterapia, que tem a vertigem paroxística, né? Daí ela treina olhar para um ponto, focar aquilo, né? Não fazer movimentos bruscos e também olho fechado às vezes piora, né? Dá esse giro. Mas aí eu indico, cara, aí vai onde você estiver, faz acupuntura, que ajuda. Alivia bem a pessoa que tem vertigem assim desse tipo. Mas foi bom que você falou, cara, porque realmente é importante manter os olhos abertos, tá bom? eu Significa tava que nós não fazendo. estamos cortando.
não estamos cortando o contato com a realidade, nós não estamos buscando um estado particular de mente que é isolado do mundo. Então, a nossa renúncia, ela não é uma renúncia no sentido de abandono, no sentido de rejeição aos fenômenos do samsara. É uma renúncia no sentido de não estar apegado, não ter grasping, a craving, não ter aquela coisa de você querer, sabe, se fixar nas coisas. Então, isso é a renúncia do praticante. Daí eu falei de Shamatha, daí agora a gente também está indo junto com o Vipassana, e daí a meditação analítica, investigativa dos fenômenos, é a visão clara, a ampliação da visão de como é que as coisas são na realidade. Então, eu estou descortinando, estou perscrutando a natureza dos fenômenos, que eu chamo como externos, e dos fenômenos internos. E que um pouco a gente fez já, né, nas semanas anteriores, principalmente aqui com o Prajnaparamita, e hoje é como se fosse o oitavo passo do nobre caminho de 8 passos. Depois que a gente fez os 8 pontos do Prajnaparamita, que a gente puxou a forma, olhou a coemergência dos fenômenos, dissolveu aquela solidez, percebeu a vacuidade, né? Viu que aquilo é luminosidade, vem um ar final, é um repouso, é um release and relax. Let your mind spontaneously relax. Tipo, é um easy, man, sabe assim? Você dá aquela relaxada, aquilo. É repousar no seu estado natural. Não é meditação da marmota, né? Que você fica spacing out, viajando a marmota quando sobe na, na pedra e fica lá, né? Só batendo água e não pensa em nada. Não, não é isso. Você está lúcido. Você está com a mente clara, limpinha. Ela está aguçadamente, ela não está embotada. Porém, ela está completamente relaxada, ela não está buscando mais fenômenos, não está tentando privilegiar experiências em detrimento de outras, entende? Então, ela está livre de apego e aversão, livre de aceitação e rejeição. É isso que é o ponto, né? O final, vamos dizer assim, do budismo. É o treinamento, é o método, né? O próprio Buda dizia, a gente tem que abandonar o método depois, né? Ele é como se fosse um barco que eu vou usar para cruzar a margem do sofrimento, chegar na margem da liberação. Ver o que que nós sempre fomos. Sempre fomos esse estado natural. Só que a gente foi criando muitas camadas, muitas fixações, né? E aí, é aquilo que a gente viu nos 12 elos lá, né? Então, a partir da cegueira, eu vejo que as coisas são separadas de mim, aí eu vou gerando todas as emoções perturbadoras, né? Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando, gente? Eu tá muito viajando, viajandão, spacing out. Não, obrigado, Gabriel. Agora vou tentar praticar dessa forma, assim. Eu não tinha pensado assim. Ah, muito bom, Diego, legal, cara. E daí hoje a gente tentou fazer esse momento, então. Vocês percebam quando já tem um pouco de chamata, então você já treinou um pouquinho, conseguiu um pouco de estabilidade. Quando você se senta, não fica tão à mercê dos pensamentos. Então já diminuiu a rotação da mente, né? Aquela coisa de a responsividade, que rapidamente eu já entro naquela história. Quando eu faço isso, e também não entro no embotamento, né, na sonolência, fico livre dos extremos, né, da agitação e da sonolência, eu consigo ter uma certa claridade de como é a mente. É como se fosse a mente olhando para ela mesma. O espaço vazio, mas é luminoso, está iluminado, não um espaço vazio preto. Gabriel, uma pergunta. Você acha que faz diferença meditar de manhã ou à noite? Digo, pelo estado mental que a gente tá, de manhã e no fim do dia? O melhor, Dani, é fazer os dois, se você conseguir. Vocês podem separar 10, 15 minutos de manhã, 10, 15 minutos à noite. E aí ver como é que está a tua mente. Porque a meditação é a familiarização com o próprio fluxo mental. E a maioria das pessoas dá diferença para manhã e para noite. Às vezes, amanhã, a pessoa acorda mais
cansada, mais desgastada, e ela demora para pegar, entende? E tem gente ao contrário. Por outro lado, a pessoa, às vezes, ela acorda com a mente mais clara, fica mais fácil para ela meditar. Então, existem os dois relatos, sabe, Dani? Que é mais fácil de manhã ou é mais fácil à noite, né? E às vezes a mesma pessoa, dependendo da época, é mais fácil uma coisa do que a outra. Então você pode testar, né? Bem, Se você teve uma boa noite de sono, se você repousou, descansou, fez a higiene do sono, né? Não ficou no computador, no celular, respondendo mensagem até meia-noite, uma hora, não. Você pegou, foi ler um livro, botou uma musiquinha calma, fez um pouco de respiração consciente de dormir, dormiu bem. Aí provavelmente, não é certeza, mas tem uma grande chance de manhãzinha, você vai acordar às 5h30, 6 horas, a hora que for sentar para meditar, pode ser que a mente vai estar mais clara. Então vai depender muito de. Você vai ver, cara, cada momento acaba implicando no outro, sabe assim? Então, se o seu dia também fluir bem, tem mais chance de à noite a meditação ser mais suave, mais tranquila. Se o seu dia for muito caótico, tem mais chance da mente seguir esse padrão, e aí você vai ter um pouco mais de dificuldade de domar aquele padrão, né? De reconhecer ele, na verdade, né? Mas o que é útil também. A gente não pode só querer as experiências boas, agradáveis da meditação prazerosa, né? A meditação, lembra, é uma forma de você fazer as pazes com você mesma, de você fazer uma higiene mental, como se fosse um banho, né? Na nossa mente, no nosso fluxo, no contínuo mental, né? E esse momento, quando a gente fez essa meditação assim, a gente se abriu e procurou ver o momento do surgimento, né? Isso que é a questão também que agora o Gampoa vai trabalhar, quem leu o resto do capítulo, né, que estava faltando para a gente olhar junto. Vamos ver a página que está aqui no PDF. Se eu não me engano, a gente está na página 169, 170, é isso? Ou já passamos dessa? Deixa eu olhar. Eu acho que a gente já passou, né? O que vocês se lembram? Aqui ele está explicando quando a gente se fixa a existência ou se fixa a inexistência. Lembram disso? Deixa eu ver a carinha de vocês que eu estou vendo só o texto. Vocês lembram disso? A gente conversou da outra semana? Página 316, né? No livro, É, fixação, a refutação na 300 fixação da existência das coisas. 324, é isso? Uhum. Ah, Ou a antes? inexistência. Ah, tá, antes. Uhum. Eu tenho passado muito rápido, né? 316 eu vi aqui. Aham. Não é um assunto fácil, tá bom? Quem quiser aprofundar, tem o Nagarjuna, que dá para olhar. É complexo, é a questão do Madhyamika, que é a filosofia do caminho do meio. Então, nós vamos olhar junto isso, né? Primeiro, ele vai refutar a questão de uma pessoa, de um eu, né? Aí ele fala, então, se a essência, daí lá na página 316 ele coloca, esse contínuo é chamado de pessoa, ou em outras palavras, é apenas causa e flutuação. O que que acontece, então? Ele vai ter que mostrar que a gente vai reconhecer a vacuidade do eu, né? Da sensação de um eu, de um ego, e a vacuidade dos fenômenos. São essas duas faces que nós vamos ter que aplicar nos ensinamentos, sabe? Quando a gente fala vacuidade, não pode ser tomada como vazio, né? Um sentido assim, né? Um vácuo. Não é que é uma
coisa inerte, que não exista ela não é o modo como não existe. Lembra? O eu não existe em si e por si. Se eu for procurar, a gente não encontra um lugar. Ao mesmo tempo, eu não posso dizer que ele não exista totalmente, que isso é o outro extremo. Tudo que ele vai falar agora aqui, ó, é a mesma coisa que a gente já olhou de uma outra forma, que é o eternalismo e o niilismo. Lembram? O eternalismo é a fixação a um eu, a permanência das coisas. As coisas existem, elas são verdadeiras, são sólidas, rígidas, finais, né? E o niilismo é a negação, as coisas não existem, sabe? Então, ele vai mostrar então como é que a gente deve refutar isso. Então, daí ele vai falar lá na página 317 do livro, eu acho que página que tá aí do PDF, quem está acompanhando? Acho que é 167, Gabriel. 167, É, Me- é isso. não, na verdade, Eu ia dizer, 168, 169 agora. isso, 69. Isso, 169, né? Tá. Ele vai dando então vários exemplos de como a gente pode refutar aquilo que a gente chama de fenômeno. Então, lá ele falava, né? Se a essência pessoal existe, então conhecemos o outro. A partir da essência pessoal e do outro surgem apego e aversão. De sua completa interação, todos os conflitos se manifestam. Então, vocês vejam aí como que é a essência do samsara, lá os três animais, o centro da roda da vida. Então, quando eu tenho a vidya, que é a cegueira, é a dualidade, né? Eu e outro, surge depois apego e aversão, que é a mesma coisa lá. Então, a gente tem a fixação do javali, depois a gente tem o apego do galo e a aversão da cobra. Então, são a ignorância, apego e aversão, que a gente tem que liberar da nossa mente, né? Os três venenos da mente que vão fazer gerar o karma, e o karma vai gerar sofrimento, né? Então, se surgem esses três venenos, vai surgir as emoções perturbadoras. E aí eu vou sempre jogar entre o eu e o outro com algum tipo de emoção perturbadora que polui a minha visão pura, cristalina, né? E aí eu vou acabar incorrendo num tipo de procedimento mental, físico, verbal, que a gente vai chamar de karma, né? Que é um condicionamento, né? Isso vai levar a colher sofrimentos, né? Respostas condicionadas, um mundo, vamos dizer assim, uma bolha, né, que reflete aquela visão de mundo. Daí depois ele vai falar lá, aquilo que porta suas próprias características é chamada de fenômeno. Então, tudo aquilo que eu puder discriminar, eu vou chamar de fenômeno. O computador é um fenômeno, as pessoas são um fenômeno, a temperatura é um fenômeno, meu corpo é um fenômeno. Qualquer coisa que eu puder trazer como uma característica, assim, né? Eu separo aquilo, né? Daí ele vai ter que mostrar, então, que afirmar que eu e meu existem é contrário ao significado definitivo. Ou seja, eu vou ter que me liberar da sensação de que o eu existe em si e por si, ou seja, a vacuidade daquilo que eu chamo eu, né, o self, ele não quer dizer que ele não exista totalmente, absolutamente, que isso é o niilismo. Mas eu também não estou dizendo que ele existe perfeitamente, absolutamente, que isso é o eternalismo, né? Então eu vou ter que ver como é que ele existe, na verdade, qual que é o modo de operar isso que eu denomino eu, né? Que eu rotulo como um eu. E aí a mesma coisa eu vou olhar para os fenômenos. Então a gente vai perceber que as coisas surgem na interdependência, né? Isto é porque aquilo é. Então eles surgem de forma coemergente os fenômenos. Um eu, um observador, surge inseparável do objeto. A gente falou igual, nasce a mãe, nasce o filho, nasce a mãe, né? Um esposo e uma esposa. Não tem sentido uma coisa, não. Então é tudo série de relação, né? É interessante esse, esses dois conceitos. Eu e a Dani, a gente tem discutido assim, né? Ali nos momentos, assim, é muito interessante você observar isso no dia a dia, assim, né? Que eu acho que é onde a gente consegue colocar em prática esse, eu
conceitos, não sei se são conceitos, mas né, são que instrui a gente neste entendimento para isso que a gente está discutindo aqui. Então é muito legal você se perceber, acho, na, na análise, vamos dizer assim, né, dos fenômenos que estão acontecendo ali naquele momento, né? Eu acho que isso é bem interessante, assim, que talvez é o momento que você se dá conta de que você está observando aquele processo com aplicando esses conceitos, vamos dizer assim, naquele momento, né? É muito legal você ver onde que está a sua mente e a mente dos outros em discussões, né? Em reuniões, em atendimentos, em coisas e o quanto às vezes é muito é até mesmo libertador você ir com uma consciência, né? Dessa daquela situação que está acontecendo ali naquele momento, assim, né? Que, que você vê pessoas, às vezes, com opiniões sólidas, né? Que é o que a gente vê bastante, e que acaba limitando justamente a expansão dessa consciência, que é o que a gente está buscando nesse sentido, assim, né? Então, é muito legal, é até mágico, assim, você perceber o fenômeno ali na tua frente, ali, né? Você que de novo, ele está acontecendo porque na sua mente também está acontecendo aquilo. Ele não existe. E se você tá, é muito legal isso. Acho bem interessante. Eu tenho comentado com a Dani, assim. E para elaborar um pouco, ontem a gente foi a um show e estava chovendo, e aí a gente brincava, assim, a gente tava com amigos, então a gente falava, ah, já estamos velho para ficar em fila tomando chuva. E aí a gente esperou um pouco, a chuva não passou, mas enfim, a gente entrou no lugar que era coberto. E um amigo nosso que estava indo também para o show, ele mandou mensagem que estava no carro e que estava desistindo, estava indo embora. E não ia ficar na chuva, na fila. E aí a gente ficou, poxa, mas é só esperar um pouco a chuva passar, fica no carro. Mas como a mente já estava fechada para aquilo, assim, né? Ele Né? não conseguiu olhar, assim, outras possibilidades, né? Não vou ficar na chuva, foi embora. Mas tá perfeito, Dani, Léo, isso que você trouxe, vocês trouxeram, né, a coisa de passar a ver na realidade dos fenômenos, aquilo que a gente vive, né, isso aqui a gente brinca lá, que o Dharma vivo, daí você passa a usar os conceitos, é isso mesmo, o ensinamento, eles são conceitos cognitivos que eu me aproprio, eu compreendo e eu aplico. É isso, eu tenho que aplicar aquilo, passar a ver. Na hora que eu estou conversando com alguém, eu começo a surgir o observador interno. Não estou mais tão fixado na dualidade do eu e do outro. Parece que eu estou aqui e que o outro não tem nada a ver. Sabe assim, que o outro é uma outra coisa. Daí, quando eu vejo que o outro também é um fenômeno que eu coemerjo, daí eu estou inserindo o papel do observador, que é essencial no caminho. Entende? Se eu não fizer isso, eu vou sempre achar que o mundo externo fixo, acabado, é horrível, e eu vou fazer um sacrifício, mesmo no caminho espiritual, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Não, é que a gente está sempre construindo, vendo a realidade mágica do fenômeno, né? Que ele é construído, que a minha mente está projetando, e ao mesmo tempo, como a gente viu na meditação, né? É a tela da mente que está propondo pensamentos, ideias, e ela está construindo aquela experiência, mesmo com o outro ali na frente, né? Porque não tem um Tá. outro. Oi? Pode só Tá repetir lá. essa? Não, essa última frase que você falou? Não tem outro. Porque não tem um outro. É sempre uma coemergência. É um fenômeno que é inseparável, indissociável. Agora parece que fica estranho, né? Mas lembra lá de quando a gente trouxe o desenho do cubo, que na verdade era um hexágono? Lembram? Era só um hexágono, não é? Só que com a minha mente eu construí a experiência de um cubo, que não está no desenho.
Então, esse é um exemplo muito bom para a gente guardar. Quando a gente É. conversa com outras pessoas, às vezes você não fala, nossa, mas a gente foi na mesma festa? Foram no mesmo show? Ou fomos no mesmo encontro, na mesma reunião? Você estava na mesma Isso. reunião que eu? Não é possível, cada um viu uma coisa diferente. Vocês já perceberam isso, né? Era as mesmas pessoas, mesmo horário, mesmo tema, mas aí surge na mente de cada um de uma forma. Isso é fácil de ver, né? Então, E, dependendo do referencial que eu adoto, eu construo a experiência de uma forma, como se fosse um caleidoscópio. Se eu girar ele de uma certa forma, eu enxergo de um jeito, uma certa cor. Se eu virar de um outro lado, vai enxergar de um outro jeito. Então, dependendo do referencial que eu tomo. Então, eu estou lá na fila para um show. Eu já não tenho mais 18 anos. Começa a chover. Será mesmo que eu vou nesse show? Não. Aí vem todas as ideias, entende? A gente pode usar muitos referenciais. E aí aquilo que você acabar se identificando, você acaba se fundindo e aquela paisagem se estabelece. E aí você segue naquela. é Vocês isso. seguiram numa paisagem, ele seguiu numa outra paisagem. Então, tudo bem. São E formas de essa, construir a experiência, né? Tem uma liberdade anterior, né? e essa questão que você falou é muito interessante, assim, você observar que a gente fala muito dos referenciais, né? Isso é bem importante e acho que é um ponto bem importante para você observar, né? O referencial é onde, para mim, é onde a mente da pessoa tá naquele momento, né? Tá ali, né? Isso. A referência dele passada, né? Faz com que ele esteja naquele momento com aquele estado de mente, né? Então, e quando você está no dia a dia, é muito interessante você ver isso, né? As referências que as pessoas têm e que elas carregam para Uhum. si como se fosse uma verdade, e na Isso. verdade isso gera um apego, que de novo a gente sabe que gera sofrimento, e aí fica nessa roda aí que a gente não sai. Então, Então, esse é é o muito ciclo, legal. isso é o samsara. Isso É que fala isso. experiência cíclica, porque a pessoa ela não percebe que ela está construindo o fenômeno. E se ela não introduzir o papel do observador, ela vai ser como se fosse um fatalismo, um determinismo. Parece que ela eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, sabe? É isso, parece que é sempre aquilo, cara. E você vai seguir aquela tradição, a bagagem que você herdou dos ancestrais. Ah, a forma de cozinhar é desse jeito que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, e sempre foi assim. Ah, meu pai sempre trabalhou desse jeito, então é assim que eu trabalho aqui. Então a gente vai seguindo o condicionamento. Daí eu posso iluminar essa experiência, porque na verdade a gente não está fixado nelas, né? Então, é isso que é o truque, né? É você olhar para o fenômeno de uma forma livre, perceber que você não é aquilo. Você está fundido por uma questão kármica, de muita energia, como a gente falou, né? Quando chove sempre no mesmo terreno, ele começa a sulcar a terra e forma o leito do rio. E daí isso é o karma. Isso é o que a gente começa a fazer sempre do mesmo jeito. A gente acredita que é aquilo. Daí o referencial pode se abrir, na verdade. Isso é iluminar, mas eu tenho que olhar para o mundo interno. Se eu continuar achando que o problema é o Trump, o problema é a esposa, o problema é a gata que chora, qualquer coisa de fora, aí eu vou sentir. É. Mas, O que Gabriel, acontece? Daí eu me torno refém. A gente se Uhum. torna vítima, como se fosse assim, eu não tenho como resolver o mundo. Isso. E aí o Buda vai dizer para nós, você pode iluminar esses fenômenos a partir de dentro. Isso é o Prajna para mim. É usar a visão acurada de Prajna, como se fosse assim, eu vou cruzar através daquele fenômeno. Aquele fenômeno, ele é um holograma, na verdade, mas eu vou ter que ter esse, vamos dizer assim, esse destemor de olhar todos os fenômenos, para me libertar de todo apego e toda aversão. Às vezes a gente não quer se libertar dos apegos também. Tem que ver É. isso também. Eu tenho apego no meu filho, eu tenho apego na minha esposa, eu tenho apego no meu trabalho, eu tenho apego ao meu corpo, sendo que eu sei que eu vou ter que abandonar eles de uma hora ou outra, não é verdade?
Não abandonar, mas tipo, esse corpo vai cessar um momento, não é? A gente não sabe, a gente espera que viva 80, 90, 108 anos. Mas pode ser que não, pode ser que dure um, 2 dias. E aí eu vou ter que dar tchau. E como é que eu vou fazer isso? Então, essa é a prática de morrer sem arrependimento, de olhar nos fenômenos, então ficar livre de apego e aversão. Daí eu tenho que reconhecer como que eles são. E aí reconhecer a minha mente também. Não é para praticante ficar pesaroso e deprê, sabe assim, entrar numa fossa. Não é isso. É simplesmente para ele reconhecer a própria natureza como se fosse um tesouro. Quando o Gampopa fala o ornamento da preciosa liberação, ele está falando de um tesouro. O caminho é o ornamento. Então eu não precisava do ornamento, né? O tesouro é o mais importante, que a gente já tem, que é a natureza livre, não é verdade? A natureza búdica que a gente viu no começo do estudo. Agora, o ornamento é o treinamento que nós estamos fazendo aqui, para poder clarificar esse tesouro que já está aí disponível. Gabriel, eu queria fazer uma pergunta no sentido de, é, em a gente querendo gerar bodhicitta e ser pessoas generosas e compassivas, como que, por exemplo, eu consigo desenvolver meios hábeis para ajudar pessoas que têm essa visão mais fechada? Como que eu consigo, por exemplo, através da sabedoria do espelho, eu conseguir ver onde essa pessoa está, ver essas marcas, essas referenciais que ela traz para estar tão fechada em certas crenças que acaba trazendo sofrimento para ela, né? Então, por exemplo, minha mãe precisava fazer tomografia, mas ela fica falando que ela tem medo, tem pavor, ela usa palavras bem fortes, assim, de entrar dentro da máquina, mas ela precisa fazer porque uma questão de câncer e tal. Então, como que você consegue fazer com que essa pessoa veja por outro ângulo, né? Veja o cubo e veja que ela está presa numa paisagem, porque às vezes a gente só falando, né? Mas olha, veja pelo lado bom, né? Você vai poder saber como é que está a sua saúde, enfim, sei lá, veja que você tem o privilégio de ter um plano de saúde, enfim, argumentos que a gente usa para tentar mostrar o outro lado. Mas como que a gente faz isso e de uma maneira assim que vai trazer benefícios e que a pessoa vai perceber que a gente está tentando ajudar? Tem uma coisa que me veio agora que você estava falando, nesse caso, né, específico, claro, vai variar, né, de caso a caso, mas eu percebo que muitas vezes é a energia que move o outro, sabe? Se a gente traz exemplos que são muito racionais, muito lógicos para nós, que é tipo um bom senso, deveria funcionar, na verdade. Mas só que a pessoa, às vezes, ela não está no nível, no plano racional cognitivo do bom senso. Ela está presa dentro de uma energia. Ela surgiu num fenômeno ali. Então, é uma energia que vem para ela. O que a pessoa que está próxima pode oferecer é uma energia de amorosidade, que pode mudar a energia dela. Ela tem Uhum, medo, ela tem aflição, ela tem essa paisagem de reino dos infernos, como se fosse entrar num caldeirão fervente, como se fosse isso na mente. Só que não é a mente só racional que vai pensar, trazer o pensamento. Ela traz energia, ela traz uma bagagem, vai saber o que aconteceu em outras vidas. A gente não sabe. De toda forma, eu percebo que quando a gente tenta demover a pessoa da visão dela, não funciona. Porque é como se eu estivesse tentando pegar a minha bolha e pôr na bolha dela, tirar ela daquela bolha e passar ela para uma outra bolha. Então, a sabedoria do espelho, ela é como se fosse assim, uma abertura completa e compassiva. Você vai se aproximar da sua mãe sem nenhuma intenção de mudar a opinião dela. Você entendeu? Uma aceitação completa, incondicional. É como um espelho. O espelho não escolhe o que ele vai refletir. Ele reflete tudo. Aquilo que eu posso julgar como bom, como ruim, como feio, como belo,
como sujo, como limpo, o que for, puro e impuro. Então, esse coração compassivo de Bodhicitta é uma abertura completa. Você aceita completamente o outro e ama o outro do jeito que ele é, com as escolhas que ele estiver fazendo. E nesse momento a pessoa se sentir tocada para te ouvir, daí você pode surgir com uma outra sabedoria, né? Então você tem vai incrementar ações positivas, o que que seria bom para ela, mas tem que surgir dela a abertura. Se não surgir a abertura, que a gente já brincou, né? Não adianta querer desabrochar flor com alicate, não vai puxar. E ninguém pode salvar o outro de si mesmo. Então é a pessoa que deve querer sair daquela paisagem, porque ela tem a natureza búdica. Então, o melhor que você pode fazer é oferecer a bênção do teu olhar amoroso, vendo que ela é a natureza búdica. Ela não é a mente estreita, ela não é a mãe, ela não é for qualquer designação que eu possa dar. Está fazendo Hum, sentido isso, Dani? Então, essa é a nossa prática de uma abertura, entende? Então, isso que nós vamos praticar com os seres. É a qualidade da nossa presença que é o melhor presente que eu posso dar para o outro. Não é uma presença que julga, não é uma presença que mostra o outro está com uma mente equivocada, estreita, eu tenho a mente livre. Não, não tem o outro, não tem eu. Você tenta soltar ao máximo aquilo que você tem de verdade, que é o referencial, entendeu? O nosso referencial é isso. Então, abrir o coração é isso. Então, eu vou ter que me dispor. Isso é a natureza livre. É o que ela faz por nós, entende? A natureza livre, ela se abre e ela deixa a gente se manifestar como a gente quiser. Por liberdade que a gente se manifesta dessa forma. E os outros também. Daí a gente tem que começar a treinar que o outro tem liberdade de se manifestar de muitas formas. Mas eu não vou soltar do meu coração a aspiração que o outro seja feliz, que o outro seja livre. Talvez seja melhor, na hora que a gente se aproxima do outro, ao invés de eu falar o que que o outro deve fazer, é vir com a energia de metabhavana, sabe? De amorosidade para o outro. Então, sente aquilo, ó, começa a fazer muito metabhavana para tua mãe, muitas vezes, muitas vezes. Até que quando você encontrar ela fisicamente, é essa energia que vai impregnar aquela circunstância. Aí pronto, pronto. Então daí tem bodhicitta, aí tem a bondade, tem a tua abertura, tem a tua lucidez e a lucidez dela que vai se manifestar, a gente não sabe como. Se eu me forçar para obter resultados, isso é o samsara. Vocês entenderam? Porque eu fico tentando torcer a realidade para ela sair do meu jeito. É aquela questão da zona de conforto, de querer ter controle sobre as coisas. Então a gente não está buscando controle, a gente está buscando lucidez e amorosidade, que é a bodhicitta. Lembra, a mente da iluminação, ela é totalmente aberta, totalmente pervasiva, acolhedora. Isso é a sabedoria do espelho. Lembra, o espelho então reflete tudo, mas ele está lá presente, né? E amoroso também. Isso que é a questão também. Não é uma coisa, um silêncio frio, uma abertura assim gélida, não é isso. É uma abertura muito acolhedora, como um ventre, como um colo de mãe, sabe? É assim que a gente procura englobar todos os seres, principalmente os que estão sofrendo mais. E às vezes também eu fico pensando, né? A gente às vezes tem muita compaixão pelos seres que são vistos como vítima e pouca compaixão pelos aqueles que são vistos como algozes, né? A gente não tem nenhum tipo de compaixão, às vezes, pelo algoz. O Shagdu Rinpoche falava, a gente tem que ter, no mínimo, o mesmo tanto. Às vezes o algoz precisa mais, porque ele vai colher os resultados daquilo que ele está plantando, né? De sofrimento. Perfeito, obrigada, Gabriel. Opa, imagina. Muito bem, então aqui vamos lembrar, né? Nesse quinto item do capítulo 17 da perfeição da sabedoria discriminativa,
ele vai olhar isso. Então, eu vou refutar a fixação à existência, refutar a fixação à inexistência. Então, vocês vão ler, vão contemplar e vão observar que a gente não deve entrar nem no extremo e nem no outro. Ele vai dar vários exemplos aqui, né? Isso aqui é Vipassana, tá bom? Quando a gente olha lá no livro, por exemplo, a página 321 do livro, deixa eu ver, na 170 do PDF, por exemplo, ó, do livro, deixa eu ver onde é que ele está. Na página 318 do livro. Então, vamos partir aqui desse ponto, né? Vocês vejam que esse capítulo é denso, né? Complexo. Então, olha lá, ó. É que é a raiz, né? Se a gente conseguir liberar essa raiz, pronto, né? Essa é a confusão, é a vidya, né? A nossa. O ponto é aqui, ó. A essência pessoal se encontra na mente. Daí ele fala: não, pois a mente não existe em lugar algum, não tendo sido vista por si mesmo nem pelos outros. Visto que a própria mente não existe, a essência pessoal não existe nela. Daí aqui, então, quando a gente está dizendo a própria mente não existe, como é que ela não existe, né? Vocês lembram? Então, sempre tem que ler já com o antídoto junto, né? Então, não é que a mente não existe, porque daí seria, então ele está falando niilismo aqui? Não é isso, né? Ele não está entrando nos extremos, que a mente não existe em si e por si. Quando eu começar a ter esse tempo de silêncio, meditei, tranquilizei a mente, fiz shamatha e passei para Vipassana para olhar onde é que a mente está. Vocês lembram que a gente treinou a semana passada, né? Onde é que está a mente? Ela está dentro? Está atrás dos olhos? Ela está fora do corpo? Ela está dentro e fora? Ou ela está nenhum e nem outro, no meio? Onde está a mente? Você começa a procurar e você não vai encontrando em lugar algum. Lembra, né? A filosofia natural do materialismo científico, a gente sabe que a mente é vista como um epifenômeno do cérebro, como se fosse algo que surgiu. Mas não existe nenhuma comprovação de uma placa de Petri com os tecidos de neurônios surgindo uma consciência em um holograma tipo do Star Wars. Não tem isso. Então é o contrário, na verdade, é a mente que produz o cérebro. Só que a gente pensa que é o cérebro que produz a mente, não é isso? Esse é o básico, então eles já tomam por realidade final, vamos dizer assim, né? Só que é o contrário. Então, daí eu não encontro a mente particular, vocês entendem? Então, ele vai olhando e fala, qual que é a forma, então, da mente? Quadrado? Triângulo? Que forma é a mente? Que cor é a mente? Azul? Preta? Que cor é a mente? Isso eu me lembrei agora, não sei se eu contei para vocês do Ângelo. Esses tempos eu estava conversando com ele, a gente estava andando no carro, daí ele virou, tava meio pensativo, assim, às vezes ele fica meio pensativo, daí eu perguntei, e cara, o que você tá pensando, né? Daí ele falou, tô pensando em nada. Eu falei, mas é tipo nada preto, nada branco? Daí ele falou, transparente. Daí eu falei, pô, cara, é verdade, né? Transparente, você não tem nada que tá ali, não tem nada para pegar, não tem uma cor, uma tela, né? É um espaço mesmo, né? Ai, ai, o mundo é incrível, o bagulho é louco, né? Como se diz no popular. Mas o que que a gente estava falando isso mesmo? Porque não Ei, encontra a mente em lugar algum e ela não tem forma nenhuma. Então, isso é Vipassana. É para a gente se dar conta desse fenômeno, né? Tá bom? estava pensando aqui, Gabriel, Vamos porque lá, eu também Pedro. não. Eu tento localizar, né? Quando que eu, quando que eu percebi que eu era um eu e quando que eu percebi que eu tinha uma mente, né?
na minha primeira infância, assim. E é impossível localizar esse momento, né? Mas eu imagino, assim, que quando eu estava na barriga da minha mãe, meu corpo, cordão umbilical, o líquido amniótico e o útero e o corpo da minha mãe era tudo a mesma coisa, né? Não tinha uma visão de eu, não tinha uma concepção sobre eu. E eu fico tentando me lembrar, assim, mas aí tem uma situação, acho que eu tinha uns 4 anos de idade, e aí foi naquelas eleições de 1990, né? E eu lembro que os meus pais, eles eram brisolistas, né? E aí eu lembro que foi a minha primeira briga por causa de política, assim. Eu lembro que na escola, eu disse que meu pai ia votar no Brizola, e aí meu amiguinho falou assim, ah, o meu pai também vai votar no Brizola. E eu fiquei chateado, porque aí aflorou a identidade, né? Eu queria que o Brizola fosse o candidato só do meu pai, eu não queria dividir o Brizola com outros eleitores, né? Mas eu fiquei, obviamente eu não sabia como funcionavam as eleições, né? Mas, enfim, o que eu fico pensando é que aquele momento surgiu um eu, né? Mas ele só surgiu um eu porque existiu um não eu, né? Porque ele foi confrontado com um não eu, que também não existia separado do eu. Então eles surgem ao mesmo tempo, né? A gente olhar aquilo que vai surgir o eu é numa fixação, na verdade. É isso que ele. Não é que tem um eu por trás. Tem alguma coisa que eu digo que eu gosto, ou que eu não gosto, né? Daí você se fixa naquele personagem, vamos dizer assim, né? O que eu Eu acho que é consigo me isso. lembrar é isso, assim, de um marco na minha infância, né? Que É. esse eu apareceu, né? Mas ele não apareceu sozinho. É. Ele não De existia alguma antes. forma, eu penso também, Pedro, que pode ser útil, sabe? As crianças, né, terem o processo dela de individuação, ela vai encontrar um caminho, né? Ela vai achar o caminho dela. O problema maior, cara, é que eu vejo depois, na adolescência, na idade adulta, né, no início da idade adulta, que daí parece que a gente tem que reforçar o ego, o eu, sabe assim? Parece que quanto mais você é autocentrado, quanto mais você é especial, quanto mais você tem uma experiência, tem alguma, você tem que ir agregando, sabe, valor, agrega valor no seu currículo e você é alguma coisa melhor do que o outro, e aí você é separado. Então, isso é o Dalai Lama falando. Ele fala assim, ó, se eu achar que eu sou o Dalai Lama, eu vou me sofrer muito, porque eu vou me dividir, eu vou me separar do outro. Só tem um Dalai Lama. E os outros? E as outras pessoas? É todos os outros. Daí ele está querendo mostrar para nós como que é a questão de você dissolver a barreira de sentir-se especial, porque isso, às vezes a pessoa entra no caminho espiritual, ela acha que ela vai ser o especial, o iluminado, que ela vai, tipo assim, aqui é a massa de seres amorfos, infelizes, ignorantes, com a mente estreita, e ela faz assim, ó, pop, entendeu? Ela sai aqui e vira uma coisa brilhante, reluzente, é um Buda iluminado. Daí não é isso. Isso é o caminho do samsara. É assim, é você entrar e clarificar as experiências. Isso que é o caminho do Bodhisattva, a Bodhicitta. Daí a liberação, a iluminação, não é um ser que se ilumina. Dá para entender isso? É a iluminação de que não há um ser a ser iluminado. E que os fenômenos já estão interligados. Então, o próprio Dalai Lama fala, ele fala, eu tenho que pensar, não, antes de tudo, eu sou um ser humano. Daí eu olho para o outro, eu vejo como um irmão. Entende? Daí você já tem uma sensação de irmandade, de uma teia, e todos os seres estão, né, entretecendo um ao outro, eles estão interconectados, não estão separados. Então vocês vejam como é um caminho distinto daquele de você sentir-se ou iluminado, ou superior, né, ou que tem o melhor MBA, PhD, sei lá o que, entendeu? É isso. Então, quanto mais você sente que você tem que investir em uma identidade separada, você está aí reificando a dualidade.
e fazendo sofrer você e os outros. Então, quando a gente percebe, não, eu tenho que olhar o outro. Por isso que isso é uma sacada dos mestres, de você olhar o altruísmo. Você não ficar preso só na sua visão, de olhar o outro, alteridade, de se colocar em empatia, né? Ver o outro além de si. E aí você chega nas circunstâncias, nos ambientes, você vê que aquilo é um organismo vivo, o planeta, as comunidades. Elas não são uma coisa separada de tanques, como a gente fosse bolinhas assim de ping-pong, bolinha de bilhar, que a gente é tudo separadinho assim, não é? Está fazendo sentido isso, gente, que nós estamos falando? Então, isso é a vacuidade de um eu, a vacuidade dos fenômenos, né? Que ele vai dar sequência aqui, que é bastante coisa, né? Isso aqui, realmente, esse capítulo dá para a gente ficar, ó, talvez 10 um curso só desse capítulo. Depois leiam lá, ele vai refutar, então, a fixação à existência, a fixação à inexistência também, né? Ou alguma, as duas fixações, né? Eu queria comentar esse esquema como é. Verdade, né? Pode falar, Não, Léo. não. Estava comentando com a Dani. Como é gostoso você. De novo, são exercício, né? A prática, né? Você olhar esses conceitos, olhar isso. Mas essa questão da identidade é muito legal. É tão gostoso fazer esse exercício da identidade que você, né? Você se percebe, né? Na identidade, e quando você olha o outro também na identidade dele, né? E é isso, no dia a dia, você senta ali numa reunião para você ver a identidade do. Eu sempre gosto de falar que, pergunto, mas o que que você faz, né? Eu falo, eu estou consultor. Porque eu acho que para mim, eu não vou ser consultor para sempre, né? Eu não posso nem, não tenho por que eu me apegar ali, né? Então, eu gosto desse verbo do estou, né? Porque é isso. Daqui a uma hora eu posso não ser mais esse cara e eu não vou ser mais esse consultor. Então, eu Uhum. não vou carregar essa identidade do consultor, que talvez é um cara que tem que saber muito dos números e ele tem que ter uma resposta para todos os problemas das empresas que contratam ele, né? E é muito legal você Uhum. perceber isso também, porque é essa prática, né, de você perceber a identidade que a pessoa ela está assumindo, que daí você começa a entender um pouco por que que ela está indo por esse caminho, talvez, dessa fala, desse posicionamento de corpo, não vamos dizer assim, né, para aquele momento, para aquela situação, para aquele embate, né, para aquele. E você. Tipo, de novo, é mágico, porque daí você percebe, fala assim, cara, mas eu também faço isso, né? E isso, de novo, vai entrar na roda, né? Porque eu tô na pegada, isso aqui, e assim vai. Então, é muito legal isso, cara. Eu tô. A gente tem várias discussões, a gente fica pirando aqui, falando, e, e daí a gente fala, meu Deus, meu Deus. Mas é isso aí, Léo. É aquela coisa, uma catarse, uma epifania, né? Você está iluminando a si mesmo, é isso. A identidade não precisa ser negada. A identidade não precisa ser rejeitada, ser expurgada. Não tem nada para exorcizar, sabe? Não tem nenhum demônio no budismo. É aquilo que a gente falou. Na questão maior, a identidade é a gente ampliar, é a gente iluminar, a gente clarificar o processo. E quando surgir uma identidade que é útil em um certo ambiente, em um certo momento, a gente usa aquela identidade, porque ela vai ser benéfica, mas eu não me sinto fixado, fechado, super identificado, fundido com aquela identidade, né? É o que você falou do Dalai Basicamente é Lama, isso. né? É o que você falou, talvez, do Dalai Lama. Em algum momento, em alguns momentos ali, essa identidade desse líder, né? Dessa posição que ele está, né? Em alguns momentos ele se coloca. É isso, porque se ele precisar botar o chapeuzinho de Dalai Lama, né, para Uhum. beneficiar os outros, Isso, levar. pronto. É isso aí, cara. O Shagyu Rinpoche falava, "Não, na próxima vida eu quero nascer um rockstar, porque daí eu vou tocar com a minha guitarra, e se eu tiver uma motivação positiva,
vai ter milhares de pessoas ouvindo, e aquilo pode contagiar muita gente, sabe assim? Então, Mas, não é a motivação, a gente sempre fala isso, né? A motivação vai colorir ah, aquela ação, né? É legal. isso aí. Então, vão lendo depois, tá bom? Com calma. Procurem, assim, meditar. Se tiver alguma dúvida, podem trazer aqui. Podem também mandar áudio, mandar mensagem. Podem mandar até no grupo. Pode ser bom para o grupo também clarificar alguém, né? Se alguém tem aquela dúvida também. Então, vocês vão ver aqui que ele vai dizer sempre isso, ó. Não tem nada para remover, não tem nada para acrescentar. Nessa mente primordial, ela já é o que é, entende? Você não tem nada que construir, você não tem nada para aperfeiçoar. Esse é o repouso na sua verdadeira natureza. Às vezes a gente pensa que a nossa mente, ela é toda perturbada, caótica. E isso é a mente estreita, é a mente dual, é a mente do personagem do jogo. Quando você vai recuando e olhando o observador interno, ampliando mais o seu espaço, você vai perceber que você não é o jogador. Aí dá uma paz no seu coração. E aí você vai começar a ver que a mente é muito mais ampla. A mente não é aquele que opera os referenciais e joga e busca resultados e tenta se afastar do sofrimento e fazer felicidade. Não é esse. A mente é muito mais ampla. Nessa amplidão, você vai ver que não tem nada para acrescentar, não tem nada para ser julgado, não preciso consertar minha mente. Isso é o estado natural, né? Ele vai dizer aqui, então, Nagarjuna, Dharmakirti, depois o próprio Buda Shakyamuni, né, contando com seus discípulos, o Kashyapa, o Shantideva, ele vai falar muitos termos aqui, né? Aqui ele cita também o próprio Prajnaparamita, né, o início. Então, você veja lá que ele vai falar aqui, por exemplo, ó, aquilo que é chamado de nirvana completa é a pacificação total de todas as percepções e a liberação de todos os movimentos. Sem abandono, sem realização, sem aniquilação, sem permanência, sem cessação, sem surgimento. Assim é o nirvana. Nada, não há nada a remover, não há nada, a menor coisa a acrescentar. É a visão perfeita do significado perfeito. Quando perfeitamente visto, encontra-se a liberação completa. A perfeição da sabedoria discriminativa não é exprimível de forma alguma. Ela está além de todas as palavras. Então, depois ele vai trazer aqui, aí ele fala, né? Isso é o final da parte 5 no livro, é a página 330. Ele fala, isso aqui é o início do Prajnaparamita que a gente praticou aqui, né? Que a gente fez aquele sutra. Homenagem à mãe dos vitoriosos, dos três tempos. Então, aqui ele está descrevendo o Prajnaparamita, a sabedoria, a perfeição da sabedoria, né? A sabedoria discriminativa, que vai nos levar a essa mente primordial, né? Que a gente está dizendo, a natureza búdica. Então, homenagem à mãe dos vitoriosos dos três tempos. Indescritível, não dá para descrever. Inimaginável, não dá para imaginar. Inexprimível, perfeição da sabedoria discriminativa. Não nascida, incessante, da natureza do espaço. Sabedoria primordial, autoconsciente. Sempre vai ter isso, ela é consciente de si mesma, né? E aí vocês lembram, né? Fica mais próximo da poesia do que da filosofia, né? Às vezes é uma coisa muito de você ter a experiência daquilo. Ficou muito longe. O que que vocês acham? É difícil pensar isso assim, que não tem nada para acrescentar, nada para retirar, É, que a É, gente já tem essa mente primordial. É difícil, né? é, Parece que a gente tem um monte de coisa, um monte de defeito. Eu tenho que fazer muito esforço, eu tenho que ralar, cara, né? é, Mas é Por uma um coisa lado, é simples. verdade, a gente vai fazer esforço, a gente vai se empenhar. Isso é o caminho gradual. Por outro lado, eu preciso perceber que isso é completamente coerente.
A natureza búdica, a gente não vai forjar ela, entende? Não vai dar para pegar um pouco de uma substância, um pouco de outra e fazer um esforço aqui, um esforço acolá, e aí eu vou construir aquilo que eu chamo de Buda. Qualquer coisa que seja construída é impermanente, então não pode ser o espaço natural que tudo produz. O mais próximo que a gente pode ter da experiência é olhar na mente na hora do silêncio. E quando surgir um pensamento, no próprio surgimento, você observar o espaço da mente. E já vai ficando mais etéreo, né? Mais complicado. Por isso, quem puder fazer retiro, ouvir o lama, sentar em meditação, fazer silêncio uma semana, 10 dias, isso é muito bom. Ajuda a olhar esse tipo de nuance, né, de sutileza que a gente está conversando hoje. Pode fazer a tiração, né? Fique daqui 1 ano, daqui 2 anos, que a gente abre esse espaço na nossa vida, né? Bom, gente, alguém tem alguma pergunta? Sim, Gabriel, estava pensando aqui, né, que porque eu acho que são não é na forma de koan, mas isso dá origem a vários koans, né? E antigamente isso me incomodava, assim, porque a gente tem que fazer o trabalho de deseducar a mente, né? Porque a gente é educado no sentido de responder sim ou não, certo ou errado, né? E o koan não é uma coisa assim para tu resolver, é uma coisa para tu ficar pensando e ficar revisitando, né? Então, não necessariamente a gente tem que oferecer uma resposta para essas questões, mas eu acho muito bacana assim pensar que a mente existe e ela não existe, sabe? É para olhar, Pedro, é isso aí. É uma coisa, é uma indicação. É como se fosse assim, ó. Cada trecho desse é para a gente sentar e meditar, para contemplar, né? Não é uma afirmação cognitiva, teórica, que pronto, é uma concepção e pronto. Não. Ele tenta mostrar para você olhar para aquilo. Os fenômenos não têm uma essência final, que é o que a gente está buscando, né? As pessoas buscam isso, a ciência busca isso. Qual que é a verdade final que está? Tipo assim, a verdade está lá fora, sabe uma coisa assim? Algum lugar tem que estar. Daí ele vai mostrar para nós que não, aquilo é uma coisa construída. Todos os fenômenos são como espaços, sem características, são completa e pura clara luz desde o princípio. É assim que se denomina o cultivo de Bodhicitta. Não há meditação nem meditador. Daí se veja, não tem nada aquilo, a natureza é livre de todas as elaborações. Então, elaboração é tudo aquilo que eu construo, tudo aquilo que eu me fixo, que eu acredito que é aquilo. E o que você falou está certo, Pedro. Parece que é uma desconstrução mesmo, né? A gente parece que foi construindo várias camadas e aí você vai se apegando, meio que se fixando, né? Isso é originação dependente. De uma base surge uma outra base, daí daquela base surge outra, né? E assim vai. Mas vamos tentar voltar, retornar para o nosso ponto cada vez mais puro, mais leve, mais imaculado, vamos dizer assim, né? Mas não precisa dizer nesse termos, mas é aberto. Você tem essa estabilização meditativa, faz um pouco de shamatha, e nessa semana tentem olhar esse texto, né? Pode puxar de um verso, abre alguma página e lê, um pouquinho antes de meditar. E daí veja a sua mente, olhe para a sua própria mente, como ela se relaciona com os fenômenos. Isso na meditação silenciosa e depois quando vocês forem encontrar pessoas, estiverem nas circunstâncias, família, trabalho, dia a dia, o que estiver fazendo, sempre olhar a própria mente se manifestando ali, né? Tá bom, pessoal? Aqui é muito vasto mesmo, a gente ia ter que ficar um tempão aqui para ver muitas coisas, né? Mas leiam, né? Acho que vai ser muito bom. Quem não conseguiu completar esse capítulo, acho que vale a pena terminar de ler ele.
Vamos fazer alguns minutinhos de silêncio e daí a gente faz a nossa dedicação. Todos os fenômenos possuem um único sabor, pois a vacuidade não possui características. A mente nem se fixa, nem está apegada a coisa alguma. Essa paciência será grandemente benéfica. Os sábios, tendo começado a agir com perseverança, lançam todos os apegos para longe. Suas mentes nem se fixam, nem estão apegadas a coisa alguma. Isso é chamado de um campo perfeitamente meritório. Para o benefício e felicidade de todos os seres sencientes, a estabilização meditativa é praticada e o pesado fardo é reduzido. Remover completamente todas as aflições é a característica daqueles perfeitamente sábios. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai-Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo, que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra. Mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza, prosperidade crescer e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Padam Jumbane Jimbo Demba Yurin Leba Demba Zimbe Jembo Nakuzan Jazan Denjerji Duzun Zanje Guru Rinpoche Nadrugan Nadi Wajan Bojan Barji Ganzado Rambozo Solan Derzo Jingji Landuzo Jinan Zangwe Barji Jiwa Danzan Badan Jidru Barji Jilo Onham Vajra Guru Pemwasidi King of Chosum Ring Luche Zan Ling Sasum Chapar Pelgrujo Chosum Namwadan Nidraudu Sungile Show. Muito obrigado, pessoal. Valeu pelas Obrigada. presenças, por compartilharem junto, né? É muito bom a gente poder ouvir a história de cada um. E estamos seguindo, né? Mesmo com sonos, 15 para as 10 da noite, né? Valeu, boa Seguimos. semana para vocês. Semana que vem estamos juntos e ainda a gente vai ficar mais uma semana, então. A gente vai fazer 11 encontros, então. Tá bom? Boa noite. Obrigado, gente. Valeu, boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, tchau, tchau.